A Cartoon Network hoje é o maior símbolo das animações ocidentais, destacadas por suas séries renomadas e que marcaram tanto a infância de muita gente, tanto até hoje na sua fase adulta. Ela é hoje o canal símbolo de animação que conhecemos desde sua criação, em 1993, até hoje. Então, por ela ser a principal de todas, há muita gente que discute qual foi a melhor época da Cartoon Network. Há gente que prefere as primeiros desenhos com a liberdade que temos nos anos 90, como Dexter, Meninas Superpoderosas, Vaca e o Frango. Esse pessoal da liberdade criativa e do humor sem compromisso. Tanto o pessoal mais moderno, que quer as histórias mais profundas de Hora de Aventura, Steven Universe e apenas o show. Então, para iniciar a série de vídeos longos aqui no nosso canal, vamos separar a Cartoon Network em gerações. Há muitas formas de separar a Cartoon Network em gerações. Há alguns que preferem separar de um jeito, outros de outros. Tem várias vertentes que separam de outros diferentes. Então, nesse vídeo, eu resolvi fazer para o que, para mim, é a versão definitiva de como é separado as gerações da Cartoon Network, com critérios estabelecidos e uma pesquisa mais profunda. É isso, bora para o vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Essência Cartoon. Eu sou o Felipe Tomás e esse daqui é o canal Essência Cartoon, um canal que iniciou na plataforma de vídeos curtos como o YouTube Shorts e o TikTok. Começamos com alguns vídeos curtos e com esse formato de PNGtuber que vocês já estão familiarizados. Mas como às vezes meus vídeos estouravam mais de 2 minutos, então eu resolvi, por que não a gente começar a fazer vídeos longos, na qual eu vou ter toda a liberdade do mundo de aprofundar o quanto que eu quiser, sem se preocupar muito com o tempo. Então o propósito dos vídeos longos é esse, de serem vídeos mais longos e muito mais profundos do que os vídeos curtos na qual eu tava fazendo. Eu vou largar o vídeo curto? Não. Mas eu vou começar a dar uma preferência a mais aos vídeos longos. É isso, então bora explicar os critérios desse vídeo. O que eu resolvi seguir de critério foi que cada geração, tirando a segunda geração, que essa vai ter uma certa particularidade, todas elas vai ter um desenho pilar. Aquele desenho que foi o grande líder de audiência da época e que influenciou toda uma geração de desenhos. Então a gente vai usar esse pilar e a geração vai começar junto desse pilar e vai terminar com algo próximo do fim desse pilar. Vocês vão entender durante o vídeo que vai fazer um pouquinho de sentido essa geração. No começo eu tava só seguindo essa questão dos pilares. Só que vocês vão ver que, vou dar um leve spoiler aqui, a segunda geração ela é uma geração mais volumosa, só que as séries são mais curtas, então não tinha um pilar mais certinho. Só que eu fui comparando os pilares das outras gerações e notei uma coisa. Esses pilares terminavam em média 7 anos, duravam 7 anos de existência. Então com esse número que tivemos, então vai ser facinho separar as gerações. Então eu consegui chegar no número de 4 gerações possíveis para ser construída. E olha só, 2025 vai ser um ano que vai dar o pontapé inicial da quinta geração. Olha que engraçado, velho. Lembrando que esse vídeo a gente vai dar um foco muito maior na Cartoon Network Studios, que é meio que o coração da empresa. Lógico, depois a gente pode fazer outros vídeos com os outros estúdios e a animação da Warner, mas vamos focar primeiro na Cartoon Network Studios, que é a mais conhecida e também foi a que entregou as melhores séries, porque senão a gente ficaria quase 1 hora separando aqui. Então vamos dar uma breve resumida. Passa um pano, é meu primeiro vídeo longo, gente, dá uma passadinha de pano, por favor. É muito legal isso, vocês vão ver. Então bora explicar agora o que são essas 4 gerações. A
Cartoon Network foi lançado em 1992 por Ted Turner, aproveitando um vasto acervo de animações clássicas que foram adquiridas da Hanna-Barbera e das bibliotecas da MGM e da própria Warner Bros. Só que no início eles só passavam as reprises dos desenhos clássicos, como Looney Tunes, Tom e Jerry, toda a série da Acme e as séries clássicas da Hanna-Barbera. Só que aí em 1994 eles criaram o Cartoon Network Studios, que aí seria construído as novas séries originais. E junto com esse lançou o programa que mudou a história das animações ocidentais na TV para sempre. O Era Cartoon, uma iniciativa para desenvolver séries originais com total foco em liberdade criativa, que surgiu os cartoons que influenciaram toda essa primeira geração. Então vamos falar o nosso primeiro pilar, que foi a primeira série realizada pela Cartoon Network Studios. Essa série é Laboratório de Dexter. Lançado no dia 27 de abril de 96, o Laboratório de Dexter ele durou mais ou menos até 2003. Ou seja, e foi além do desenho que deu o pontapé inicial para toda a história da Cartoon Network, revelou um dos maiores artistas da história, que é o Genndy Tartakovsky, o mago das animações, que foi um dos maiores influencers das animações da época. Além do Laboratório de Dexter, o que temos da primeira geração, que pode ser considerado como a primeira prateleira da época, é Meninas Superpoderosas, obviamente, Coragem com o Covarde, que é outro que influenciou muitos desenhos à frente, pois introduziu um desenho de terror para crianças, e Dudu do Edu, que também deu uma leve influenciada nas séries, que podemos dizer assim, Slice of Life, sabe? Então, então, esses 4 desenhos foram os principais dessa primeira geração. Só que a segunda prateleira dessa geração também é muito boa. Tem Vaca e o Frango, Eu Sou o Máximo, Johnny Bravo, que é um dos maiores personagens da empresa. E podemos citar vários outros aqui. E também podemos citar entre a primeira prateleira e a segunda prateleira, quase que uma prateleira intermediária, vamos dizer assim, Samurai Jack, que só não é primeira prateleira porque durou bem pouco. É pra mim uma das melhores séries da Cartoon Network? Sim, é uma das melhores séries de todos os tempos da empresa. Só que por ter ficado no finalzinho da primeira, quase entrando na segunda geração, eu infelizmente vou ter que dar uma desconsiderada, porque ele ficou meio no meio do caminho. Mas vai acontecer de algumas séries começar tipo no... Chato pra cá! Essa geração, como o pilar dele foi Laboratório de Dexter, o Laboratório de Dexter foi uma série que encerrou em 2003, justamente onde começou a geração mais diversa da história da Cartoon. Porra, meu nobre, já falei que vai ser uma viagem maneira pra vocês conhecer o mato, tá ligado? Essa parada aí. Ah, vai tomar no... A segunda geração foi uma geração que mais experimental, onde tivemos a expansão de mais gêneros e mais ação. O que a gente pode destacar nessa época foi a transição pós-fusão com o time Warner, onde teve uma estrutura corporativa onde a CN começou a diversificar seus gêneros, tanto em ação, tanto em comédia, tanto em várias coisas. E foi essa época também que a Cartoon Network que a Warner tentou fazer para a Cartoon Network séries live action, só que acabaram não dando certo, mas esse não é o foco do vídeo, vamos deixar para lá esse assunto. Então, o que eu considero nessa geração, a gente vai ter que usar 2 pilares. A gente vai usar 2 pilares. Primeiro pilar, vamos para o início da geração. Que como pilar eu escolhi Billy Mandy. Que apesar de ter começado no finalzinho da primeira geração, acabou pegando toda a primeira metade da segunda geração. Essa se destaca por ser uma geração que foi muito diversa, velho. Tipo, apesar de não ter uma obra-prima aqui no meio, apesar de ter uma quase obra-prima, depois a gente vai explicar. Mas tem uma quase obra-prima aqui no meio, não tem desenhos que ficaram eternizados, tipo, no primeiro panteão da história das cartoons. Mas por ser uma geração bem nivelada, quase todos os desenhos são muito bons. São muito bons, não são verdadeiras obras-primas, mas são muito bons.
O que eu posso destacar nessa primeira parte da geração é Billy Mandy, ND, Turma do Bairro, que foi influente, muito influente, por ter esse slice of life misturado com ação, misturado com brincadeira de criança, que vou falar aqui, vai ter um pilar que é bem parecido com essa série, que recebeu influência direta dessa série, e também tivemos uma das melhores obras de Star Wars, que é Clone Wars, que foi feita pela Cartoon Network Studios em parceria com a Lucasfilm e criada por Genndy Tartakovsky, que é uma obraça, é uma das melhores obras que Star Wars já criaram. E se eu não me engano, é a melhor obra de Star Wars dos anos 2000. Acabou que Clone Wars se tornou importante dessa primeira parte da geração. A gente pode destacar duas séries que foi grande tanto no quesito episódico, tanto no quesito linear. Essas duas séries são Ben 10 e Flapjack. Ben 10, que vamos ser sinceros, não precisa de introdução aqui, foi um marco da história dos anos 2000, marcou a infância de muito moleque, inclusive eu, que cresceu assistindo Ben 10 e o bonde todo, que iniciou uma franquia muito grande, que é grande até hoje. E Flapjack, que foi um dos maiores celeiros de talentos da Cartoon Network. Cara, eu vou considerar o Flapjack o segundo pilar por causa de uma coisa. Essa série saiu, a maioria dos artistas da terceira geração surgiram dessa série. Todo mundo trabalhou, todo mundo junto, e acabou criando a terceira geração. Então, por isso que eu vou considerar dois pilares, Flapjack e Billy Mandy. De prateleira, vamos juntar as prateleiras aqui. Na primeira geração temos, além de Billy Mandy e KND, Clone Wars, que são as três séries de primeira prateleira que a gente pode considerar. E no finalzinho da geração temos Ben 10 e Flapjack. Mas a segunda prateleira tem simplesmente a melhor segunda prateleira da história. Onde temos Foster para Amigos Imaginários, Chowder, que é uma série muito boa, muito engraçada até hoje. O Fayumi, que marcou muito a primeira aparição japonesa para cá, devido ao Toonami da geração passada, que trouxe os animes para o ocidente. E graças a essa influência veio a criação de Fayumi. E também temos Juniper Lee, que também tem seu valor. Aí já a terceira prateleira temos Garoto Esquilo, Class of 3000, a Transformers Animated, Meu Amigo da Escola é um Macaco. Tivemos várias outras séries que marcaram a geração. Agora vamos falar da mais aguardada por todas, a que mais marcou a geração da geração que cresceu nesse milênio. Ou será que eu estou por dentro? Filha da... Enquanto trabalhava para a Cartoon Network, Pennington Ward resolve criar um curta produzido para o Random Cartoons, o programa incubador da Nicktoons. Depois desse curta se tornar um viral da internet, só que a Nickelodeon não quis fazer a série. Só que a Cartoon Network selecionou para uma série completa, que essa estreou oficialmente em 5 de abril de 2010. Tá na hora de falar da terceira geração e tá na hora de aventura. Sim, Hora de Aventura é o nosso pilar dessa geração. E junto com ela, obviamente, nasceu o seu irmão que te acompanhou por toda uma geração, que é Apenas o Show. Há várias duplas que marcaram vidas de gente. Temos Bebeto e Romário na Copa de 94. Antigamente tínhamos Pelé e Garrincha em 58 e 62. Na música tivemos várias duplas sertanejas, como Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, outras duplas como Caldinho e Bochecha. Cara, já no nosso contexto de desenhos, não teve dupla maior do que Hora de Aventura e Apenas um Show. Ambas que surgiram em 2010 e acabaram encerrando quase que no mesmo tempo. E essa geração é separada em duas frentes. Uma frente mais Hora de Aventura, com uma história mais linear, e Apenas um Show, com uma história que, apesar de ter sua linearidade, era mais episódico. E focado muito mais no humor e na bizarrice. No humor provavelmente mais escrachado.
E, além das narrativas serializadas, foi a influência da internet, que fez com que criasse fandoms gigantescos para a época. E com essa influência da internet, mais essa criação da fanbase, fez com que essas narrativas fossem mais serializadas. Como séries como mais serializadas, como Hora de Aventura e Steven Universe, tiveram fanbases gigantes, inclusive até meio chatas, vamos ser sinceros aqui. Muitos consideram essa geração a era de ouro criativa, já que tivemos as séries mais profundas na época. Além disso, tivemos uma influência maior que foi o impacto cultural dessas séries, baseadas muito na cultura da época. Ok, vamos falar um pouquinho de política aqui, mas pode ficar de boa, não vou aprofundar muito não. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Na época de 2010, muito com a vitória do Barack Obama, começou uma série de movimentos políticos sociais. Além disso, essas séries dessa geração começaram a trazer conversas mais sérias sobre saúde mental, socialização e além de assuntos mais cabeludos, como críticas sociais feitas pelas próprias séries e o fim mais polêmico, que foi a introdução da diversidade nas séries, com o maior símbolo disso sendo o Steven Universe, que foi pioneiro em incluir a representatividade de minorias nas obras animadas, que fez com que a próxima geração, a quarta geração, fosse muito destacada pela diversidade, muito influenciada pelos movimentos identitários que estavam no seu auge na década de 2010. Acabou, porra! O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E agora, obviamente, vamos separar as prateleiras. As prateleiras é óbvio, né, gente? A primeira prateleira é a mais óbvia de todas, que é a dupla Apenas o Show e Hora de Aventura, Steven Universe e Incrível Mundo de Gumball. Todo mundo concorda com esse quarteto, com a duplaça que temos e as outras duas. Apesar que muita gente tenta tirar Steven Universe do quarteto e falar que é uma trindade da Cartoon Network, eu até já fiz um vídeo curto falando sobre essa tal trindade, mas acaba que se você quiser citar essa época, ou você fala que é uma dupla, ou você fala que é um quarteto. Apesar de entender totalmente o quão polarizado Steven Universe é. E de segunda prateleira temos Clarencio, que muita gente começou a dar uma superestimada ultimamente, falando que ele era quase que uma joia perdida na Cartoon Network, mas ele era realmente um bom desenho, tipo, não tinha nada muito demais nele, mas ele realmente é muito bom. O pessoal tá começando a dar moral pra ele mais recentemente. O Sem Curso, que também foi um desenho que também era muito bom, que era bem despretensioso. Eu acho que de segunda prateleira é isso. Só que nessa geração tivemos um fenômeno que merece ser destacado, apesar que eu não vou colocar nas prateleiras aqui, que é Over the Garden Wall, que é uma minissérie criada em 2014 e é muito boa. É uma minissérie pequena de 10 episódios, só que esses 10 episódios foram o suficiente para ser a série favorita de muitas pessoas. O que é bizarro, que é tipo 1h20 você termina essa série e muita gente considera ela como, sei lá, a melhor série da história. É bizarro, é bem engraçado saber disso, velho. Mas deixa aqui como menção honrosa, eu não vou colocar na minha prateleira porque é minissérie. E é uma série meio pequena, sendo sincero, velho. Mas eu entendo, realmente o Over the Garden Wall é muito bom, só que nesse caso vai ter que ficar um pouquinho separado, velho, infelizmente. Ok, vocês lembram lá na segunda geração, onde eu falei que KND seria uma grande influência para o pilar da quarta geração? Essa influência de KND e todo o contexto social da época, tanto da influência com Steven Universe, tanto o contexto identitário da época, acabou surgindo um dos desenhos que explica justamente o que foi o final da década de 10 e o início da década de 20. Essa série é Craig on the Creek, que é uma série muito influenciada, tanto por KND, como estava explicando, tanto por Steven Universe,
com uma animação bem parecida e com o pessoal que trabalhava em Steven Universe veio para essa série, que vai ser o nosso pilar, onde começou em 2018, e junto dela tivemos Summer Camp Island, que falava muito sobre saúde mental. É um desenho até bem fofinho, inclusive, e que se destacou muito durante a pandemia. É um desenho até um desenho fofinho, até falava muito sobre saúde mental, essas coisas. E tivemos o que pra mim foi a melhor série, dessa geração, que é Infinite Train. Destacado por cada temporada ser uma história diferente, Infinity Train chegou chutando a porta após o seu piloto ser um sucesso de visualização na internet, que acabou criando uma série de 4 temporadas e 4 histórias totalmente diferentes, que infelizmente foi cancelada por todo o rolê, por todo o contexto da época, que era o contexto da pandemia, com o surgimento do HBO Max, e a fusão de Warner e Discovery, que, para não ser considerado um monopólio e para tentar receber um benefício fiscal nessa fusão, diga-se pagar menos imposto, teve que jogar fora várias IPs. E uma dessas IPs foi Infinity Train, que hoje não está disponível em nenhum lugar oficialmente, apenas no Jack Sparrow. Agora, na segunda prateleira, o que a gente pode destacar é Maçã e Cebola, que muita gente considera a primeira prateleira, mas não acho lá aquelas coisas. Temos OKKO, que tinha um bom potencial, só que acabou acabando cedo demais, ou seja, nem atravessou a geração, só ficou ali. Tivemos outras séries melhores, como Mau, que teve uma temporada só, e Vitor e Valentino com essa influência mexicana. Sendo considerado, pra mim, a quarta geração a geração mais escassa, vamos dizer assim. Tanto de qualidade, tanto de série mesmo. Tipo, tem bem pouca série, e as poucas séries que tem não são lá aquelas coisas. Cara, pra Craig Creek, que beleza, é uma muito boa série, ser o principal pilar de uma geração inteira, meio que dá uma desanimada, mas pelo menos dá pra achar algumas coisinhas aqui. Ok, agora nessa quinta geração vai ser algo diferente, pois com o surgimento da HBO Max não teremos mais séries Cartoon Network, pois também teremos ao mesmo tempo da HBO Max. Enquanto essa geração não recebeu ainda um pilar, no máximo que temos é dois possíveis pilares, que é Johnny Cake, só que já é um spin-off de Hora de Aventura, e Invisible Fight Girl. Só que Invisible Fight Girl, que era pra ser pra Cartoon Network, acabou que foi pro Adult Swim. Então meio que não é considerado mais um pilar. Temos também Iwano, que promete muitos com essa estética afrofuturista, só que ela não é totalmente da Cartoon Network Studios. Pois muitas das séries agora da Cartoon Network Studios vai pro Adult Swim ou para outras séries, como no caso de High Safari e Inaú, que vai pro Adult Swim. Temos, por exemplo, Lords of the Stars, que é o spin-off de Steven Universe, que vai pro Prime Video. Então vai sofrer uma espécie de alguns desvios. Então vamos ter que esperar um pouco para ver como essa geração vai estar separada, pois ainda é meio incerto saber qual vai ser a separação. E aí, o que achou desse vídeo? Lembrando que esse é o primeiro vídeo longo do canal, então a gente vai usar muito esse vídeo como um teste para melhorar para os próximos. E deixe seu comentário, o que achou dessa minha separação de gerações. Deixa o like, obviamente, que isso vai ajudar muito no engajamento do canal. Se concorda, que você discorda, pode usar a caixa de comentários à vontade, filho. Ela tá livre para ser usada mesmo. É isso, muito obrigado por assistir até aqui. Se cuide.